Talvez você já tenha ouvido algumas coisas assim: nossa, fulano faz tantas coisas erradas e ainda vai na igreja. São realmente expressões que de vez em quando aparecem da nossa boca ou na boca de outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, mais uma vez mergulhamos na experiência da palavra e pedimos a Deus que possa cada vez mais esta palavra ser viva, eficaz e penetrante na nossa vida. Você que está chegando, compartilhe, deixe o seu like para que a gente possa juntos levar essa palavra a outras pessoas. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está em Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao 3. Hoje é festa de São Mateus, por isso nós estamos trabalhando com este texto. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Deus agora faz esta colocação para nós. Bom, aonde nós devemos estar? Com quem nós devemos estar? Com os justos ou com os pecadores? Precisamos estar com os pecadores. Precisamos estar no meio deles, a fim de que a palavra possa se tornar fonte de graça ali para a vida deles. Muitas vezes nós corremos este risco. Queremos uma igreja de pessoas perfeitas. E muitas pessoas saem da igreja porque vão entrando neste meio, vão assumindo responsabilidade, funções dentro da igreja e vai percebendo que na igreja tem pessoas que ainda não se converteram, a começar de nós. Pessoas que precisam de uma profunda mudança, que são pecadores e que precisam realmente tomar um seguimento a Jesus e muitas vezes não fazem com radicalidade, não fazem com determinação. Bom, eu quero colocar um primeiro ponto a vocês. Jesus chama um pecador e este pecador tem prontidão de responder. Por isso, quando você percebe que você é aquele fulano, nossa, fulano lá, Padre Isaac, deveria se converter, afinal de contas, olha só, faz tantas coisas erradas e ainda é padre, faz tantas coisas erradas e está lá na igreja, falando para cada um de nós. Se nós formos esta pessoa, a primeira coisa que nós devemos nos colocar é a atitude pronta de conversão, de mudança, sair da onde nós estamos, do nosso comodismo, porque nós muitas vezes entramos na igreja e nos acomodamos. Achamos que vivendo aquilo outro, tendo a nossa vida de uma certa forma, com muita simplicidade e também sem os pecados mortais, é suficiente. Não, nós precisamos eliminar a vida de pecado também venial da nossa vida. Precisamos cada dia mais falar não ao pecado. Mas, Padre, é impossível não pecar. Nós vamos lutar até o sangue contra toda e qualquer forma de pecado, porque isto machuca a Deus. E cada dia vamos procurar ser melhor. Embora quando nós caminhamos a vida espiritual, cada dia nós oferecemos mais a Deus, percebemos mais pecadores e oferecemos mais, Sempre essa dinâmica. Bom, precisamos ter prontidão. Você tem prontidão com aquilo que os outros te pedem de conversão, na sua família, com a tua esposa, com teus filhos, com teus irmãos? Tem prontidão? É uma pergunta, porque senão vão ficar falando isso. Mas fulano vai na igreja e é desse jeito. Isso aí, meus caros, é um testemunho terrível. Terrível, porque muitas pessoas olham para nós e vão dizer assim: não quero ir na igreja. Porque se for para a igreja, para uma pessoa que fica falando palavrão, xinga, impaciente, ninguém suporta. Se é assim as pessoas que vão na igreja, para que eu vou lá?
Então, primeiro, né, tem essa dimensão. Segundo, a gente, para um outro lado, quando vai à igreja e tem um pouquinho mais de discernimento, tem que sabermos que a igreja também é constituída de pecadores. Temos muita simplicidade, como se Jesus estivesse dizendo para nós: quanto a ti, segue-me. Os outros não querem seguir, não querem lutar contra o pecado. Quanto a ti, segue-me, vai. E aí nós vamos percebendo que essa igreja é de pecadores. Teve um grupo nosso que fez um encontro, né, um encontro nosso que chama Talitha Kum. Então chamou, né, nós temos este desejo sempre, não de pegar as pessoas simplesmente que já estão na igreja, mas também de trazer pessoas que não frequentam a igreja. Então tem muitas pessoas que às vezes vieram do tráfico, vieram da prostituição, situações bem difíceis, né? Quantas vezes a gente faz encontro que estão pessoas ali que de certa forma são excluídas. E aí, essas pessoas com a experiência com Deus, eles passam a querer frequentar a igreja, para frequentar também esse grupo de amizade, mas muitas vezes não deixaram tudo que precisava, às vezes continua andando com aquela roupa que não deveria nem entrar na igreja, continua fumando, continua às vezes, né, de vez em quando caindo nas drogas, continua na prostituição, muita dificuldade de sair da prostituição. Então, ou seja, a pessoa ela deu um passo de aproximar-se da igreja, mas ainda não conseguiu largar tudo. Mas isso só é uma questão de tempo, porque Deus vai seduzindo a alma e vai deixando cada vez mais este desejo de poder segui-lo, e o próprio desejo vai fazendo com que nós possamos deixar as coisas que são realmente contra o testemunho. E aí uma vez um padre disse assim: mas vocês fizeram um encontro aqui e agora tem esse monte de jovens aqui que me falaram que usam até droga. Pois é, somos pecadores, eles vieram para a igreja. São aqueles que estariam na boca de fumo, estariam no tráfico, estão aqui agora na igreja. São aqueles que estavam lá na prostituição, muitas vezes envolvidos com mesmo valores muito baixos, né? Onde a vida sexual é o ponto ápice, é o mais importante, né? E agora não, mas eles não conseguiram largar tudo ainda. Mas agora eles estão na igreja. E aí quando eles sentam lá do lado de pessoas que já estão com a vida já mais certa, mais correta em Deus, dá uma discrepância. E às vezes isso incomoda. Às vezes não traz alegria. Nós somos muitas vezes como esses aqui, mas o Senhor tá com essas pessoas na igreja? Mas o Senhor senta à mesa com eles, né? Quantas vezes, né? E você vai perceber que eu faço muitas vezes essa experiência. Quantas vezes atrás daquela fachada tem pessoas que têm um coração assim maravilhoso. O mal, infelizmente, agiu rápido e aquela pessoa se deixou conduzir por este mal e foi seduzida. E aquele coração maravilhoso acabou se perdendo. E quando ele vai retornando, você vai vendo pessoas com dons, com capacidades, com amor profundo às coisas. E você vai se surpreendendo. Por isso, às vezes, aqueles que são os últimos, às vezes se tornarão os primeiros. E aqueles que pensam ser os primeiros, às vezes se tornam os últimos. Por isso, pense bem naquilo que nós vamos falando. Quanto a nós, nos convertemos. Ou seja, como o Senhor dissesse isso, quanto a nós, mudamos, sejamos radicais. Mas ao olhar para o outro, possa realmente vir a dinâmica de ver o Filho de Deus escondido ali. A dinâmica da misericórdia, a dinâmica do amor. Vamos nos encontrando cada vez mais nisso. Deus vos abençoe, vos dê sabedoria e que possa hoje Ele também te chamar a levantar, muitas vezes, da onde você ficou parado na tua vida espiritual. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.